temos passado por lutas, temos compartilhado uns com os outros essa questão do aprovado, do conhecimento, do colocar em prática. E isso faz parte da nossa caminhada cristã. Mas em nome de Jesus a gente vai vencer e de glória em glória nós vamos alcançar o projeto de Deus, amém? A quinta aula fala do quê? O altar escondido dentro do Jordão e o memorial fora do Jordão. Resumidamente falando, o Jordão então é o quê? O limite da mudança. Certo? O que aconteceu? O povo estava no deserto, atravessou o Mar Vermelho, chegou em Canaã e teve que fazer o quê? Atravessar o Jordão. Então, quando a gente fala de Jordão, a gente fala de sair do deserto e herdar a promessa. Então, eu creio que é chegado um tempo de nós herdarmos as promessas do Senhor. Olha só o que acontece com o limite da mudança. Arrependimento não é apenas reconhecer que errou, mas admitir os seus fracassos, e nem é só admitir os seus fracassos morais, mas sim mudar de atitude e de propósito, sem dar desculpas para os seus erros. Então, o limite da mudança é o quê? Arrepender-se, que é reconhecer, admitir, mas mudar. Não adianta reconhecer, admitir e continuar na mesma posição, na mesma situação. Então não é arrependimento. É o quê? Remorso. Misturado com autopiedade, misturado com uma porção de com orgulho, mas não é arrependimento. Então olha só, quando você sai do deserto e passa a conquistar e desfrutar de um território onde as promessas de Deus vão se cumprir. O altar do Jordão, que é o escondido dentro do Jordão e o memorial fora dele, vai falar e vai trazer para nós o que? O cumprimento da promessa. Certo? Do deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai, morre no deserto. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não quero em nome de Jesus ver ninguém morrer no deserto. Deus não tirou o seu povo do Egito para ninguém morrer no deserto. As pessoas que morrem no deserto é por opção própria, por escolha própria. Não tem, ninguém morre no deserto porque Deus quis deixar lá. Senão Deus não tinha nem tirado do Egito. Então fica no Egito. Agora imagina, vamos parar e vamos raciocinar. Deus vai tirar do Egito para morrer no deserto? Não. Deus vai tirar do Egito para você alcançar a Canaã, a terra prometida. Mudar o caráter, mudar o rosto. Foi todo um período. Foi todo um período de transformação. Então, olha só, o Jordão é para aqueles que não só saíram do Egito, mas que também abandonaram a mentalidade de escravos. Eles estavam acostumados a ser escravos. Agora vamos lá. A mente acostumada a comer cebola, a mente acostumada que eles valiam pelo que eles produziam. E eles produziam o que no Egito? Tijolos. Eles foram usados para construir as pirâmides. Foi mão de obra escrava que construiu as pirâmides do Egito. Diferente do que a gente ouve muito falar por aí, né? Todos aqueles projetos projetos de engenharia foram utilizados no Egito Antigo, sim, mas pela mão de obra escrava do povo hebreu. Então existia uma tecnologia avançada? Vinda de Deus. Uma tecnologia avançada, sim, vinda de Deus. Né? Outras coisas não. Outras coisas a gente sabe que o Egito está muito envolvido com ocultismo e tudo mais. Mas muitas outras coisas, como a mão de obra do povo escravo, foi a mão de obra daquele povo. Tanto que eles construíram depois o tabernáculo. Gente... Exatamente. Deu da sabedoria para eles construírem o tabernáculo, o tamanho da arca, a dimensão, os tornos, eles faziam as coisas todas esculturadas, enfim, eles tinham tudo que precisava aqui e aqui. Eles precisaram só o quê? Colocar em prática. Mas vamos voltar à mentalidade. A mentalidade está acostumada ao quê? A cebola, ao alho, né? As comidas do Egito, os manjares do Egito. E eles valiam pelo que eles produziam, os tijolos. O que tijolo me denota? Tudo igualzinho. Deus nos tem como tijolos? Não, nós somos pedras vivas. Cada um tem um formato diferente. Então, Deus trabalha em cada um
de maneira diferente. No Egito todo mundo era tratado igual, todo mundo valia o que produzia. Então eu saio do Egito, eu passo no deserto para o quê? Para ser livre. Aqui o povo já era livre, eles estavam livres, eles não estavam mais habitando no Egito, mas a sua mente ainda era cativa aos costumes. Então eles só faziam a coisa certa se alguém empurrasse ou mandasse. Isso é uma mente escrava, não é uma mente livre. Você tem que ser livre. Gente, Jesus veio, nos libertou e essa vida Ele nos deu para que nós fôssemos livres. Eu caminho em liberdade, eu ministro em liberdade, não porque se eu não fizer alguém vai pegar no meu pé. É porque eu amo ser livre, é bom sentir a liberdade aqui, aqui. Deus nos chamou do Egito para a terra prometida, nos faz caminhar no deserto para ser livres. E é como nós encaramos essa caminhada no deserto que vai delimitar se eu vou passar, se eu vou chegar no limite da mudança ou se eu vou continuar andando no deserto e morrer. Quem que morreu no deserto? O murmurador, o caluniador, o que se levantou contra Moisés, o que ergueu idolatria no meio do deserto, não esperou pela palavra do Deus Altíssimo que Moisés foi buscar. Que mais? Tem que ser próprio caminho, né? A gente precisa, é o independente que acha que consegue. O independente, o rebelde, o desobediente. Cris, eles teve que ficar no deserto um tempo para Deus tirar deles a mentalidade de escravos. Sim. Através do que eles estava acontecendo, né? Lembra que em seguida que eles saíram do Egito, eles começaram a ser perseguidos por Faraó e eles se viram num vale. Não tinha para onde correr. Era mar na frente e como? Soldados e era uma montanha rochosa, era um desfiladeiro. Um canyon, né? Mar e pedra. Não tinha para onde fugir. Ali foi uma das primeiras provas, não foi? E agora? Vamos morrer, acabou, já era. Deus nos tirou. O que o pessoal falou? Deus nos tirou do Egito agora para nos matar aqui? Daí Moisés vai para Deus. Deus, o que eu faço? Estende a mão sobre o mar e determina. O mar abriu. Vamos embora, gente. Vamos lá, atravessar o mar. Daí Deus fez todo lá, morreu um monte de egípcios, Tá, atravessaram o mar, chegou lá na frente, tinha maná todo dia, tinha tudo. Eu quero carne. Deus não deu carne. Eu quero não sei o quê. Porque lá no Egito tinha cebola, então, pelo menos. Meu Deus! Tem uma hora que Moisés ele diz, meu Deus, Senhor, misericórdia de mim, que o Senhor fez comigo aqui no meio desse povo, que só sabe reclamar. Não se contenta com o que tem, né? Não se contenta com o que tem, sempre está reclamando. Deus manda codorna, Deus manda maná, a roupa cresce junto com o corpo, não estraga, o sapato cresce junto no pé e não estraga, tem água, tem tudo. Nunca está satisfeito. O que vai acontecer? Vai morrer no deserto. Porque ainda vai arrumar alguma coisa para idolatrar no lugar de Deus, para dizer que Deus não serve, que o que serve é aquilo ali. Cada descoberta aí, porque se não me engano, ficaram 7 dias comendo carne, né? À vontade, assim, pra ter. Não, Deus é Deus, gente, Ele é fiel. Mandaram tanta carne mesmo comigo, não por nada de carne. Então, o que a gente vê? Um povo ingrato. Morreu tudo. Porque Deus se irou e matou eles. Não, Deus teve um momento de ira e Deus falou, meu Deus, Moisés, separa uns aí, que de ti eu vou suscitar um povo novo, porque misericórdia, não dá não. E Moisés intercedeu, disse, não, Deus, lembra-te da tua promessa. Não faz isso não. Moisés contendeu com Deus, a Escritura diz, a palavra diz. E Deus se lembrou, que ele já lembrava, mas enfim, e mudou de ideia. Mas mesmo com Deus mudando de ideia, quantas vezes Deus mudou de ideia? E o povo continuou o quê? Ingrato. Então não é Deus que é mau, que é injusto. É o povo que é ingrato. Hoje, um dos maiores pecados no nosso meio é a ingratidão. É a ingratidão. Nunca tá bom.
Pior que ele sempre ficava independente. Tanto que Moisés subiu, Arão ficou com o povo. Eu falei, não, vamos Deus para nós ir para mandar em nós, porque nós estamos a fogo aqui, não sabe o que nós faz. Não sabiam ser o quê? Livres. Sabe? Então Deus está querendo nos ensinar a ser livres. Livres aqui, aqui e aqui. O que a gente tem visto, amados? Tem pessoas que muitas vezes Deus permite que é presa, que vai para a cadeia, e eles são livres lá dentro. E aqui fora eles eram cativos. Será que a gente vai ter que viver uma situação às vezes semelhante para entender o que é liberdade? Não, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo. Mas o que tudo que está acontecendo nas nossas vidas, nas nossas vidas, na minha vida, é para que eu seja livre, para que eu viva em liberdade, para que Satanás não consiga me convencer a ter uma cadeia mental. Por isso que hoje em dia os consultórios de psicologia estão cheios, os de psiquiatria estão lotados. Por quê? Porque Satanás conseguiu criar a pior cadeia do mundo, chamada o quê? Emoção. A cadeia emocional. E Jesus veio para o quê? Para romper com essas cadeias. Para trazer o que? Liberdade ao cativo. Mas eu preciso crer. Eu preciso entender, eu preciso buscar. E é isso que nós estamos fazendo. Amém? Então, olha só. Lá no deserto, então, o Jordão, então, é para aqueles que não só saíram do Egito, mas que também abandonaram a mentalidade de escravos. O Jordão também comunica o sentido real do arrependimento. Que é o quê? Mudança. É o limite da mudança. Eu preciso dizer, eu mudarei. Eu sou nova criatura. Não quero mais a Cris antiga. Não quero mais o Lucas antigo. Não quero mais a Patrícia antiga. Não, Camila antiga, vaza daqui. Tu já era, tu morreu. Grazi antiga, vaza. Em nome de Jesus. Todos os antigos, aqueles que renasceram para Cristo no batismo, porque é esse o significado do batismo. É aqui, ó. Só que é claro, a gente vai caminhando e vai crescendo, certo? Então, olha só, arrependimento, então, não é apenas reconhecer que errou e admitir os fracassos morais, mas sim mudar de atitude e de propósito, sem dar desculpas para os seus erros. Quando eu dou desculpa, quando eu justifico o meu erro, eu não estou me arrependendo. Porque eu fiz porque fulano fez. Ou eu fiz assim porque aconteceu tal coisa. Pronto, acabou o arrependimento. Não é mais arrependimento. Justificar o erro, né? Justificar o erro não é arrependimento. Então, se eu justificar e eu me pegar, porque eu já fiz isso, eu faço às vezes, não é que eu nunca mais fiz, não. Tá? Em nome de Jesus. Quando eu me pego querendo me justificar, eu paro. Ou eu devo parar na hora e dizer, não tem justificativa. Independente de fulano, ciclano, beltrano ter me provocado ou ter feito qualquer coisa, eu já sabia o que eu devia ter feito. Então essa responsabilidade é minha. O que eu faço? Eu chamo a responsabilidade sobre mim. Não com culpa, não com responsabilidade, porque eu entendo que eu preciso fazer isso para vencer. Responsabilidade. Então isso acontece comigo. Não, Senhor, tem misericórdia. Não, a real é essa, não interessa, não justifica. Fale com você mesmo. Isso é bênção, não é loucura não. Então, continuando, né? Na verdade... Oi? Ok, então olha só. Na verdade, nenhuma dessas situações definem o arrependimento. Que é isso aqui, ó. Admitir os seus fracassos morais e reconhecer que errou. Isso nenhuma dessas situações define o arrependimento. Confundir confissão com arrependimento é um grave erro. Não, mas eu já confessei o meu pecado, eu já confessei o meu erro. E agora? Então, glória a Deus, é uma atitude linda, maravilhosa, mas se não mudar de atitude, não vai adiantar nada. Igual em Saul, né? Ele confessou, não, lá, né? Eu preciso de Samuel lá e tal. Falou pra Samuel, ora lá pro Deus
chegou lá, mas não arrependeu, mudou orar, sabe? O povo ficava exterior, mas não arrependeu o interior. Exatamente. Então vamos lá. Como você já deve saber, arrependimento é traduzido originalmente da palavra grega metanoia, que significa mudança de mente e de propósito. É quando você resolve mentalmente, com absoluta determinação, este erro que eu fazia, não vou fazê-lo mais. Nós aprendemos também no hebraico que ratá é o quê? Errar o alvo. E o que é? E torá é acertar o alvo. Então, mudança de mente, arrependimento tem a ver com ratá e com torá. Então, quando eu acerto o alvo... Tá, filha? Tá ótimo, meu amor, obrigada. Quando eu decido, quando eu entendo que acertar o alvo é torá, é palavra, e errar o alvo é ratá, o meu entendimento o que ele vai receber? Mudança de atitude é o que? É o caráter de Cristo. Então o caráter de Cristo me ensina a não agir dessa maneira. Logo eu vou olhar para Cristo, eu não vou olhar para o meu erro, para o meu pecado. Eu não vou fazer isso aqui para onde está o ratá, que é errar o alvo. Eu vou olhar para o alvo que é Jesus, conhecer Ele, o seu caráter, o seu interior e vou caminhar em direção dele para acertar o alvo. Isso é mudança de atitude, mudança de mente. É sair de uma mentalidade escrava para uma mentalidade livre. Por quê? Porque eu não estou olhando para o passado, eu não estou olhando para o pecado, eu estou olhando para Jesus, que é o alvo. O sangue de Jesus. É quando você resolve mentalmente, com absoluta determinação, não vou mais errar, certo? As tentações a que eu cedi a minha vontade, não vou ceder mais. Nem que tenha que suar sangue. Mudei minha motivação, mudei minha disposição, direção e mentalidade. Esta é a genuína dimensão do arrependimento. Não é que talvez você nunca mais vai cometer, só que a frequência com que você vai cometer aquilo vai diminuir cada vez mais. Tem coisas que Jesus mudou na minha vida há anos atrás, muitos anos, que quando eu disse que eu não ia mais fazer, eu nunca mais fiz. E isso eu tenho certeza absoluta, foi mentir. Mentirinha, mentirona, mentira, PMG, né? Tem a mentira P, a mentira M, tem até a GG, não tem a GG também. Só que não tem, quando eu disse eu não vou mais mentir, eu falei eu não vou mais mentir não para P, para M, para G ou para GG, foi para todas. Porque eu entendi que o alvo é a verdade e Jesus é a verdade. Então não existe caminho mal nenhum em mim. Mentira, tô fora. Não importa o que aconteça, não importa a consequência. Eu vou encarar e vou sofrer o dano se eu fizer alguma coisa que eu tiver que me expor. Porque a verdade é Jesus. Então eu nunca mais menti. Nunca mais menti. Se você nega a verdade, nega Jesus. É. Então não tem mentirinha e mentirão. Tá na mentira, tá... Né? Então olha só. Essa decisão interna de mudança estabelece uma nova direção que nos reconcilia com a verdade e com o propósito de Deus. A inconstância é substituída pela firmeza e pela determinação. Um novo posicionamento que concorda com a vontade divina é firmemente estabelecido. Somos conduzidos a vitórias inesperadas e surpreendentes, simplesmente porque nos determinamos. Na palavra, não no que eu acho. Certo? Então, como a palavra é vida, a palavra é verdade, e eu amo a palavra, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu reconheço o seu amor, eu não justifico não, mas mesmo assim, tá? Ele morreu por mim, mas ele não sabe o que eu passei. Ele não tá na minha pele pra saber o que eu tô passando. Pois então eu vou te dizer uma coisa, quando ele suou sangue, ele esteve na tua pele e ele sentiu tudo que vocês e eu passamos e passaremos. Só que não foi de uma pessoa só, foi de uma humanidade inteira. Por isso que ele suou sangue. Então, gente, quando eu entendo, né, que nem eu já ouvi, mas eu tenho sofrido tanto. Gente, ele sofreu o peso do pecado de todos. Ele veio em carne e sangue, Jesus, para mostrar para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que se crêssemos nele e tivéssemos bom ânimo nele,
nós o quê? Venceríamos. Só que Ele entende as nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas angústias. Você não está sozinho. Ele está chorando contigo. Senta e chora no colo dele, então. Foge, sim, para os braços do Pai. Não foge para uma literatura, para uma música. Pode até ser um louvor, mas não é isso que Deus quer. Foge para a presença dele. Corre. Não tem lugar melhor para estar. É aqui que o pecado e a corrupção se ajoelham diante do poder do Espírito Santo. A partir de um arrependimento genuíno. Não é que você vai deixar o pecado. É o pecado que vai te deixar. Porque nós não temos essa capacidade de deixar o pecado. Nós somos o quê? Santos, certo? Porque Jesus nos fez santos quando nós aceitamos a Ele. O quê? Sendo livres do pecado. Então o pecado vai fugir de mim. O que a Bíblia diz para nós? Nas Escrituras, na Brit Hadashah, lá no Velho Testamento. O que diz para nós? Resistir, como é que é? Sujeitai-vos, pois, primeiramente a Deus. Alto. Sujeitai-vos, pois, primeiramente a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fechou. Fechou as brechas, não tem mais lugar para entrar. Como é que é? Vamos lá, primeira? Sujeitai-vos, pois, primeiramente a Deus. Mistério, né? A gente ouve isso tanto. Existe uma sequência. Sujeitai-vos, pois, primeiramente a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não é você que vai deixar o pecado, é o pecado que, vai fugir de você. Fugir da aparência do mal. Esse sujeitar a Deus entra também assim a pessoa obedecer, deixar de fazer as coisas erradas. Exatamente, é se posicionar numa mudança de mente. Eu já sei o que fazer, então nem que eu tenho que me rasgar no meio, eu vou fazer. Quem manda aqui sou eu, em nome de Jesus. Não vou deixar emoção nenhuma querer me comandar, tá amarrado. Orgulho, para trás de mim, em nome de Jesus. Né? Autopiedade, para trás de mim, em nome de Jesus. É ter pena de si mesmo. Tadinho, então. E a autopiedade e orgulho é coladinho com o outro. Não meu Deus, uma coisa está junto com a outra inexplicavelmente, mas tá. Né? Então, eu sei que Deus me fez livre. Ai, não. Cala essa voz em nome de Jesus. Sim, Ele me fez livre. Posicionamento interior. Eu sou dono de mim pelo Espírito de Deus. O que a Bíblia diz? Que o Espírito está o quê? Sujeito ao profeta. Então quer dizer que eu tenho uma voz. Existe um fruto chamado o quê? Domínio próprio. Que eu tenho que buscar. Então se o domínio é próprio, ele é meu. Então pelo Espírito de Deus eu domino sobre as coisas. Qual foi o que Deus disse para Adão lá em Éden? Lá em Bereshit? Para que ele seria o quê? Tudo seria o quê? Sujeito a ele. Que ele dominaria sobre todas as coisas. E o que tem acontecido nesse século? As coisas têm dominado o homem. Os carros. A ânsia por um carro mais novo do ano. Tem um baita de um carrão, mas já não é o do ano. Tem que comprar outra. A roupa já não é da moda. Tem que comprar outra. A maquiagem. Ai, a maquiagem tem uma tão nova. Tem que comprar outra. E etc. A Bíblia, né? Ah, não, lançaram uma nova. Nem leu ainda que comprou. Vai lá gastar mais 70, 80, 90 reais. A Bíblia do Ancião. É, a Bíblia do Ancião. Vamos ter o grande ancião. Né? Então, assim, nem leu ainda a primeira que ganhou, que comprou. Já tá comprando outra. Nunca leu, né? Nem a primeira. Pois é, eu tô aqui de cabeça para baixo. Então, gente, vamos em nome de Jesus. Sabe, com autoridade. Gente, vocês estão cheios de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele nos deu poder. Vamos usar esse poder, vamos mandar o diabo para trás. Ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, ele só tem o poder que nós damos na mão dele, gente. Muito com raiva do capeta. E tem aquela palavra, não conformeis com esse mundo, né? As pessoas estão conformando, não, tadinho. Estão tomando a forma, tá? Não. Fazendo o espírito da forma e não é, né? É, exatamente.
Então, olha só, o altar do Jordão é um dos principais marcos de Deus na vida de uma pessoa. Esse batismo de arrependimento também foi celebrado por 2 altares, um escondido no leito do Jordão e o outro fora do Jordão, com pedras tiradas do leito do rio. O altar escondido fala da experiência íntima, da mudança de coração e mentalidade, onde ninguém vê. Ninguém está vendo. Alguém sabe o que está dentro de ti? Dentro de mim? Aqui? Não, só Deus. Agora, o outro com as pedras tiradas. Por que as pedras tiradas? Porque foi tirado da experiência que eu vivi, que gerou mudança aqui e aqui. Com essa mudança, com essas coisas, eu junto isso e eu faço um altar público. E sacrifico ali. Então, olha só. O próprio Deus testemunhou o que aconteceu conosco, lá no altar íntimo. Então, Ele mesmo diz, monta um altar aqui fora e sacrifica a mim. Vai lá, Isaías 4:9. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto, e ali estão até o dia de hoje. Eles passaram em seco, correto? Depois que eles passaram, o que aconteceu com o rio? Fechou. É isso? Foi. Então é o seguinte, eles foram passar no leito do Jordão, o Jordão se abriu, eles passaram em seco, fizeram um altar, sacrificaram no altar, saíram do rio e o rio fechou, voltou a esconder. Então, gente, isso aqui vai estar sempre escondido no Senhor. Ele sabe a tua intenção, Ele sabe o teu coração. Mas Ele quer também que nós montemos com as pedras do que aconteceu, que está escondido na tua mente, no teu coração, o altar para sacrificar para os homens. Esse altar é só para aqueles que pisaram no leito seco do Jordão. Então só vai pisar o leito seco quem viveu um sobrenatural. Quem está usando a palavra e está tirando pedra do sobrenatural para montar um altar público. Mas um altar público feito na presença de Deus, com transformação de mente e de coração. Depois que as águas voltaram a percorrer o leito do rio, ninguém mais podia ver aquele altar, senão Deus. O altar público, por sua vez, é o testemunho que damos do que Deus fez, de como Ele realizou o milagre e da mudança nas nossas vidas. É simplesmente o fruto de uma experiência pessoal e íntima com Deus. Ninguém com vocês ou comigo, vocês não vão ter a experiência que vocês vão ter em Deus. Ninguém pode dar essa experiência para ninguém, a não ser o próprio Espírito do Senhor. Olha o que fala lá em Josué 9:3. Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para a outra banda. Então, de dentro da tua experiência, Deus vai mandar tu erigir um altar público, como eu já falei. Toda travessia na vida, toda mudança espiritual, de endereço e de mentalidade é marcada por estes 2 altares. O altar dentro do Jordão e o fora do Jordão. Testemunho, né? Também. Tudo começa com o testemunho que Deus dá acerca de nós e se completa com o testemunho que damos acerca dele. Esta é, portanto, a primeira parcial do princípio de nos apresentar diante de Deus. Diante de Deus, gente. Eis-me aqui. Né? Eis-me aqui, isso aí. Então, olha só. Procura apresentar-te aprovado como obreiro. Aquela outra passagem, né? Então, não é Isaías, gente. Vamos arrumar ali. É Josué 4. É Josué 4:9. Josué 9:3. Tá errado aqui? É na página 24, eu acho. Não sei como é que tá. Josué 4:9. 25. É Josué. Josué 4:9. E depois ali é Josué 9:3, tá? Então, olha só, continuando. Capítulo 2. Antes de ser um obreiro, é também necessário, então, estar aprovado. Como observamos no título acima, a palavra aprovado precede da palavra obreiro. Então, obedecer esta sequência é essencial.
É apresentar-se aprovado como obreiro, certo? Uma pessoa que não está aprovada pode comprometer não apenas a sua vida, como também a obra que realiza. Então, gente, obedecer a sequência ela é essencial. Uma pessoa que não está aprovada pode comprometer, então, não apenas a sua vida, como também a obra que ela realiza, certo? A segunda situação aborda a necessidade de uma qualificação. Obviamente que a primeira situação tratada no capítulo anterior é um pré-requisito para esta. Qual a situação que nós tratamos no capítulo anterior? O altar, interior, isso, e o testemunho. Então, eu preciso que me apresentar tendo um altar interior e tendo um altar testemunhal. E diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus o coração interior, Deus olha, e o coração testemunho exterior. E diante dos homens testemunhando de Deus, De Deus, né? Deus. Oi. Eu vou te perguntar, assim, tipo assim, tem algumas pessoas hoje que conseguem, sem levantar um altar dentro do Jordão e diante das pessoas testemunhar uma coisa que não é verdadeira? Tem. Muitas. Muitas. Hoje, Jesus falou que isso seria possível, né? Que no final dos tempos, muitos falariam dele, curariam por ele, pela palavra, mas que não teria o quê? O que ele fala? Não tenho parte convosco, não vos conheço. E a gente sabe que o conhecer no original, no grego, é gnosco. E o gnosco quer dizer também ter relações íntimas. É usado para falar da relação sexual entre um homem e uma mulher. Logo eu percebo que Deus está falando de quê? De intimidade. Por que ele compara essa relação íntima entre o marido e uma mulher com a relação dele conosco? Porque ele é o noivo e nós somos a noiva. E quando nós estivermos casando, a intimidade tem que ser maior ainda, certo? Agora, a comparação ela se dá para que eu comece a imaginar como o que eu tenho que buscar de intimidade com Deus. Porque se eu não tiver uma vida de intimidade, eu não vou conseguir chegar onde Deus quer que eu chegue. Falta as pedras para montar o altar. Falta E não pedra. vai estar um altar, vai estar um monte de pedra bagunçada e não vai ter altar. Não vai ter atrapalhar altar. as pessoas passar ainda, vai atrapalhar o... Então, essa pessoa pode até conseguir mostrar alguma coisa exterior, porém naquele dia vai se apresentar e Deus vai dizer: apartai-vos de mim, bode. Pense! Não, ele chama de bode mesmo. Já pensou tu passar uma vida inteira e no final você chamar de bode ainda? Sangue de Jesus tem poder? Não, meu Deus. Né? Pense. Não, que decepção, gente. Bode, sai bode, não te conheço, tu nunca teve uma intimidade comigo. Então esse altar íntimo, gente, ele é para quem tem sucesso aos olhos do homem e para quem não tem sucesso aos olhos do homem. Ele é para um e para outro. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês: se eu tiver um altar de intimidade com Deus e não tiver um altar público de sucesso, que a gente considera, não importa, porque o meu altar íntimo vai ser o suficiente para suprir a minha satisfação pessoal. Naturalmente. Por quê? Exatamente, porque tem pessoas que Deus tem um chamado, uma direção numa certa situação. Outras, às vezes, foram chamadas para ganhar uma vida que ganhou milhares. Só que aquela pessoa tem o quê? Ela tem know-how naquilo, ela tem uma pedrinha na coroa daquela situação. Só que talvez ela não teve o reconhecimento que ela queria. Mas como os pensamentos de Deus não são os nossos, e a gente tem que mudar esse paradigma. O que Jesus falou lá na ceia? O maior seja o menor. Isso cabe na nossa cabeça? Naturalmente falando? Não. Aquele que mais tem então, aquele que mais está na presença de Deus vai ser o cara que vai ter as limusines do ano, o helicóptero, o jatinho. Vamos ver o que mais que ele tem. Quem? Mansões. Já até compra até um lote do céu já, né? Já tá comprando um lote do céu. Tem um lote garantido do céu, né? Já está negociando para repartir com os irmãos, né? Super caridoso. Quer repartir com os irmãos o que ele já tem. Sangue de Jesus tem poder, gente. Sabe? Então, a gente tem que parar e atentar para esse altar de intimidade. Ok? Então, olha só. O ponto de partida da obra de Deus, então, são o quê? Qual que é o ponto de partida?
São as nossas motivações. Tá? Então eu quero chamar a atenção aqui. Eu vou começar a escrever, que daí talvez marque mais. Motivações. Quais são as nossas motivações? Geralmente ser reconhecido. Todos nós. Sempre quer receber algo em troca. Você não recebe, fica murcha a boca, faz cara feia e... Só que a gente tem que aprender a funilar o nosso coração. E tem como? É só a gente estar vigiando e orando como o conceito da palavra diz. Então, olha só. Em primeiro lugar, precisamos alinhar o nosso perfil motivacional com o temor de Deus. Em segundo lugar, estarmos aprovados. E só então desempenhar o nosso serviço ao Senhor. Então agora a gente está entrando num período que a gente vai começar a afinar as nossas vidas com a motivação do Senhor. Por exemplo, eu descobri então que a minha motivação é ser reconhecida ou ser reconhecido. Então eu vou na palavra, eu vou para a presença de Deus e vou dizer: Senhor, eu confesso para Ti que a minha motivação de servir, eu vou falar do que aconteceu comigo, tá? É ser pastor, eu queria tanto ser pastor, imagina, lá na frente e tal, tá todo mundo me ouvindo. E eu sei que isso não tá certo, Senhor. Eu quero ser pastora, não é que eu não quero mais não, eu quero. Mas, vê se há em mim algum caminho mau. Tu me sondas, tu me conheces. Limpa meu coração. Não dói, na hora, né? Depois dói. Então, sabe? Então, assim, é um exercício diário. Por isso que eu preciso conhecer a palavra. Por isso que eu preciso conhecer as escrituras. Porque daí eu não preciso saber que está no Salmo, que está no Provérbio, que está em Jeremias e em Zacarias. Jesus, quando foi para o deserto ser tentado por Satanás, ele disse, ó, tá lá em João, tá... Ai, como que é mesmo? Peraí, diabo. Não, ele disse, está escrito, eu sei, tá lá. Porque a palavra está aqui, ó, cravada. Está escrito, eu sei. Então, quando o diabo vier te confrontar, vier com gracinha, vier te lembrar de alguma coisa que não presta, lembra ele que ele está perdido e que o fim dele está próximo. E manda ele, ó, em nome de Jesus, né? Não esqueçam da autoridade do nome de Jesus. Manda ele sair e usa a palavra, aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Escritura, eu sei, porque Cristo vive em mim, aleluia. A gente não canta isso? Cristo vive em mim, aleluia. Eis-me aqui outra vez, né? Abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Isso é palavra! Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém? Isso é palavra, eis-me aqui. Estou aqui, ó, determinando as escrituras, a palavra viva do Senhor. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ouvir o meu clamor. Porque a palavra dele diz, o que saiu da boca dele é o quê? Que ele não é surdo para não ouvir o que eu tenho dito. E a mão dele não está encolhida para não tocar na minha necessidade. Então a gente está falando do quê? De alinhar a motivação do coração com o temor do Senhor. Mistério. Está escrito, aleluia, está escrito. Então, a rigor, antes de mais nada, é importante entender que nós somos a obra de Deus.
Todo mundo fala, eu tenho que fazer a obra, eu tô parado. Gente, eu já ouvi tantas pessoas me falando, não, porque a mão de Deus está pesando sobre mim, porque eu não estou fazendo a obra. Por isso que eu tô com dor aqui, dor ali, dor lá, minha cabeça. Sangue de Jesus tem poder, não é por isso não que você está com dor aqui, dor ali, dor lá. É porque a obra de Deus na tua vida ainda não começou. Na vida, meu Deus, muitas pessoas falando a mesma coisa. Entendeu? Daí deu problema no fígado, deu problema no rim, dá problema nas costas, dói como é que é? As glândulas linfáticas, tá inchado, tá desinchado. Não, não é a obra de Deus, é a obra de Deus. Eu sou a casa do Senhor. E se eu for a obra de Deus, eu for a casa do Senhor, aonde eu for, eu estou fazendo a obra. É a própria palavra, né? Começa a alimentar. Isso. Então, olha só, estamos em construção. Aleluia por essa construção. Somos o templo que o Espírito Santo está edificando. O lugar que Jesus está preparando na eternidade para nós está dentro de nós mesmos. É o nosso homem interior que se exteriorizará em glória num corpo celestial. Aqui eu não botei as palavras, mas a gente vai abrir agora. João 14, 2. Vamos lá? João 14, 2. Diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Outra palavra, 1 Coríntios 15. Coríntios 15, do 40 ao 54. Agora nós vamos fazer, cada um lê um versículo, ok? Do 40 ao 54. Aqui por esse lado, tá, Fabi? Quando vocês acharem. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. 41. 41. Isso. É uma... Uai, parece que... 15 e 41. Ah, tá. E agora eu vou ler o 41. Não, o 41 tu lê. Eu li o 40. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno tais são também os terrenos, e qual celestial tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. É até os 54. Vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento do abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Então, o que Deus está dizendo para nós é que vai chegar um dia que o corpo incorruptível vai nos dar, finalmente, vai ser livre de poder ser assolado com as incorruptibilidades.
Porém, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos o quê? Lutando. Mas ele lutou e venceu para que nós estivéssemos aqui, logo nós lutamos e somos vencedores, sim. Por mais que o inimigo queira dizer que não somos, ele é mentiroso desde o princípio. Somos em nome de Jesus. Nós somos sim, porque o Espírito do Senhor está conosco. Gente, naquela época, quando aqueles homens caminhavam com Deus, com o Senhor, até eles serem revestidos de poder vindo do alto pelo Espírito de Deus, eles não tinham o Espírito neles. Tudo que eles fizeram foi pura e simplesmente o quê? Crer. Mas eles não tinham o impulsionado Espírito, porque eles não tinham o Espírito habitando neles. E a sombra de Pedro curou. Gente, hoje é muito mais fácil, porque nós temos o Espírito. Ter liberdade para pregar sem E perseguição. temos liberdade sem perseguição. Isso quer dizer que não tinha vindo Jesus, que é o Espírito Santo Consolador? Não tinha vindo sobre... Jesus recebeu o Espírito de Deus também, ali no batismo no Jordão. Lembra que veio sobre ele o Espírito como pomba, certo? Ali começou o ministério de Jesus. Sobre o Espírito do Pai. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, foi quando veio os Pentecostes, que é o que? Sukkot. Shavuot. Né? Sukkot é tabernáculos, né? Então é Shavuot. Quando veio Shavuot, que é Pentecostes, que é o que? A descida do Espírito sobre as pessoas. Então, eles não tinham o Espírito. Eles tinham Jesus, que era o Espírito de Deus manifesto em carne, que era a palavra de Deus manifesta em carne. Mas aí o Jesus não tinha ainda ido ao Pai para mandar o Consolador, ou o Espírito de Deus que habita em nós hoje, no nosso Espírito. Então hoje nós temos, gente, por que tu acha que ele falou que nós poderíamos fazer coisas que como ele fez e maiores ainda? Tem o próprio Espírito dele. Por causa... Nós somos dois no Espírito. Exatamente. Então nós temos que ter essa perspectiva. Lembra que eu falei da questão da consciência da eternidade? Gente, viver no Espírito é fato, é real. Nós temos um poder. Vamos usar ele com caráter, com força. Ok? Olha só. Então aquela mansão que você espera morar no céu está sendo invisivelmente construída dentro de você mesmo, através da visível obra e transformação que o Espírito Santo está fazendo em sua vida, em virtude da sua maleabilidade, quebrantamento e submissão à vontade divina. Oh, glória, saiu divina. Então, a casa espiritual que está sendo preparada lá já começou a ser preparada aqui, porque hoje nós somos habitação. Então Deus está adornando essa casa, está entrando no quartinho, no banheiro, na garagem, nos outros quartos, nos outros cômodos e adornando, tirando os entulhos, os pecados, os lixos que não servem para nada. Revestindo. Então não é que está revestindo. Então não é que só lá, não, já começou aqui. Em se tratando então de servir a Deus, o mais importante não é fazer, é deixar Deus fazer em nós. Quando Ele faz em nós, certamente também fará o mesmo através de nós. De fato, existe uma enorme diferença entre você fazer a obra de Deus e Deus fazer a obra dele através de você. Por isso é tão importante o princípio da cooperação. 1 Coríntios 3,9 diz o quê? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. As pessoas usam essa paradinha de cooperador para no cash money. Pois é, gente, mas presta atenção. Nossa. Vós sois, nós vamos parar por aqui hoje. Vós sois cooperadores de Deus. Então a obra é dele, certo? Eu vou auxiliá-lo na obra dele. Eu vou seguir as instruções dele. Daí as pessoas usam isso para pedir dinheiro. Deus precisa do teu dinheiro e do meu dinheiro? Na boa. Não, ele é dono do ouro e da prata. Não, então ele não precisa. Porém, os filhos dele, nós aqui não vivemos sem. Por quê?
Porque a sociedade se move monetariamente falando. Por isso que Paulo fala que a gente tem que amar o outro, o amor de nós vai tentar em cada um. Tendo condições, um ajuda o outro, estar sempre ajudando, tendo amor e tal. Só que eu não posso usar um texto fora de contexto e dizer então que para mim mostrar que eu estou cooperando com Deus, eu tenho que... Dinheiro. Entendeu? Sendo que o próprio Jesus ensinou lá com a viúva que o verdadeiro cooperador, o verdadeiro ofertante é aquele que dá o seu melhor. Impulsionado por quem? Por uma palavra bem ministrada que induz você a abrir o bolso? Ou pelo Espírito de Deus que habita em ti e te impulsiona a abençoar uma vida, uma obra? A gente sabe que é de Deus abençoar vidas e abençoar, enfim, financeiramente ou com coisas. Não é pecado isso, amor. Deus toca, Deus sabe, porque cada um precisa, cada um necessita. Se é precisar abençoar a ofertada, fala assim, ó, vai dar direção, faz isso. Agora, acaba a gente obedecer o Espírito ou servir a carne, achando que vai tirar o peso da consciência e vai livrar. Também isso. Então, assim, de repente eu chego aqui e digo pra vocês, que nem nós fizemos pra comprar o quadro. Gente, vai sair mais ou menos isso. Tem como cada um ajudar com 10 reais? Não estou manipulando ninguém. Eu estou dizendo, olha, para comprar isso aqui vai custar tanto. Dá para ajudar? Dá. Ah, então beleza. Nós estamos fazendo o quê? Ofertando, não estamos? Estamos ofertando no reino? Sim, porque a gente está usando para a obra do Senhor. A obra aqui e a obra aqui. Certo? Mas é importante eu entender o quê? O princípio do como dar. Sem indução, mas com transparência. Olha, a real é que é isso, isso e isso. O que vocês acham? Vamos lá? Não vamos? Olha, não posso. Deixa Deus mover. Só que a gente também tem que cuidar com os egoísmos, né? Porque... Escorpião no bolso. Com o escorpião no bolso. Mas enfim, o importante que eu quero deixar aqui, nós somos cooperadores de Deus e não Deus nosso cooperador. Então não é a minha obra, o meu ministério, é a obra do Senhor e o ministério do Senhor. Então eu devo ser o quê? Cooperador, obediente e cooperador. Tenho que fazer da minha vida maleável a Deus, quebrantado e submisso à vontade de vida divina. Você tem que ser maleável, quebrantado e submisso. Por que maleável? Que fácil de mover, de tratar. Né? Em qualquer lugar. Não pro mundo, para Deus. E, certo? Quebrantado, que se jogar nos pés do Senhor mesmo. E submisso. Submisso. Sujeito, obediente. É que Deus fala assim, posso contar com você? Pode. Então faz isso, vai dar. Você vai ser só meu instrumento. Vai lá e abençoa. Senão ele não vai fazer, gente. Ou vai acontecer o que a gente tem visto aí. Tantas e tantas pessoas se dizendo fazendo uma obra de Deus e na realidade a obra não é de Deus, é delas mesmas. É em prol do ego, em prol de, enfim. Você fazendo festa, quando nem Deus conseguiu, nós conseguimos, nós vencemos. Né? Você é maior e tal. Então assim... Roubam a glória de Deus. Oi? Roubam a glória de Deus. E é justamente o que Jesus tem ensinado. Né? Jesus falou lá no sermão do princípio das dores, lá no Monte das Oliveiras, ele falou que isso estaria acontecendo. Então isso não é novidade. É só alguns de nós terem escolhido não ouvir o que está acontecendo. Também precisa ficar autoridade da como é que fala? Maleabilidade. É isso aí. O que tem? Onde é que está escrito? Onde está escrito? Em seguida, que fala ali de 1 Coríntios 15, do 40 a 54. Está no final desse parágrafo. Página 26. Isso. Exatamente. Obrigado. Ok? Então, gente, graça e paz, nós ficamos por aqui. Nosso estudo até a semana que vem.